Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Foi às 11 horas de 19 de janeiro de 2011 que dois investigadores do condado de Suffolk bateram à porta de uma residência em Portland, no condado do Maine, para avisar a primeira família da sua terrível perda. Tinham conseguido a primeira identificação das 4 vítimas de Gilgo. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Olá a todos que nos têm acompanhado até aqui. Antes de mais, quero agradecer-vos o tempo dedicado a ouvir os últimos 4 episódios. O nosso projeto é independente, não beneficia de apoios ou de quaisquer subsídios. Por isso, hoje, estamos a pedir que nos ajudem a continuar e uma forma de o fazerem é passando a palavra, recomendando o nosso podcast a amigos ou familiares. Podem também manifestar o vosso apoio via Patreon ou seguindo e subscrevendo a Fórmula do Crime. Queremos criar uma verdadeira comunidade de formulistas, mas sabemos que isso exige tempo e dedicação. Principalmente temos a certeza de que não a podemos desenvolver sem vocês, o público. Mantemo-nos empenhados e prontos a dar o nosso melhor, tentando evoluir nas nossas competências sem descurar o foco do nosso trabalho. Se realmente aprecias o nosso podcast, apoia-o conforme puderes. Ficamos-te imensamente gratos. E agora passemos ao episódio de hoje. Nos últimos 4 episódios, ficamos a saber como todo o caso começou e quem eram as primeiras 3 vítimas encontradas. Falta-nos apenas conhecer uma das 4 vítimas de Gilgo para fecharmos esta primeira etapa. Mas não se iludam. Spoiler alert! Este caso veio para ficar e esta primeira etapa, como decidi chamar-lhe, é apenas uma ponta do iceberg. Muito mais ainda está por vir. A Amber Lynn Costello nasceu a 10 de fevereiro de 1983 em Charlotte e foi criada em Wilmington, ambas cidades do estado de Carolina do Norte. Morava com os pais e tinha uma irmã mais velha, Kim. A vida familiar foi abruptamente abalada quando um vizinho abusou sexualmente da pequena Amber, que na altura contava apenas 6 anos. Os pais claramente não conseguiram lidar com a situação. Tudo se complica e o pai entra numa espiral descendente, chegando até a ser preso. As razões que levaram à sua detenção desconheço. A família leva então um segundo golpe, pelo que a mãe, abalada, tem de cuidar sozinha das 2 filhas e cabe-lhe a ela enfrentar as consequências emocionais e financeiras a que, entretanto, ficaram sujeitas. Como consequência, tem um colapso nervoso e nunca mais volta a ser a mesma. Penso que todos somos capazes de entender as marcas que uma tragédia desta dimensão pode deixar. Apesar de não se tratar de um lar abusivo, no sentido de haver maus tratos, tratava-se, no entanto, de uma casa onde havia consumo abusivo de álcool. Os 2 progenitores bebiam muito, tornando difícil garantir a manutenção de empregos estáveis. Muitas vezes as 2 irmãs tinham de arranjar forma de se sustentarem enquanto habitavam numa casa consumida pela bebida e pela doença. Forçadas a crescer repentinamente, a infância das 2 meninas estava a anos-luz do ideal da tradicional família americana. Amber fazia o que podia e mesmo neste ambiente era uma estudante promissora. Isto é,
até começar a experimentar drogas na sua adolescência, quando tudo foi por água abaixo depois de cair nas malhas da droga. Infelizmente, um comportamento que vemos repetido quando contamos as histórias por trás das 4 vítimas de Gilgo. Em 2005, Margaret, a mãe de Amber, morre com apenas 53 anos. Para trás fica o patriarca da família, um alcoólico com muitos problemas de saúde, e as 2 filhas, Amber e Kim. Apesar de ser um acontecimento que impactou fortemente as duas, no que respeita à estabilidade financeira ou emocional, já há muito que tinham de se desenrascar sozinhas. Vejamos. Amber tem 22 anos quando fica sem a mãe, mas começa a prostituir-se aos 17. E não é só ela que o faz. A sua irmã Kim, mais velha há alguns anos, também envereda por esse caminho. Aliás, parece ter sido Kim a primeira a prostituir-se, para conseguir arcar com as despesas da faculdade, porque sem a ajuda dos familiares tornava-se muito difícil aguentar o pesado fardo financeiro. Por intermédio de um amigo, a irmã mais velha tenta encontrar forma de subsistir, integrando um serviço de acompanhantes, onde estas são contratadas para se despirem em festas e comemorações. Entretanto, Amber, que mantinha uma relação muito próxima com a irmã, começa a trabalhar para o mesmo serviço, atendendo telefonemas e dando apoio de back-office. A situação vai evoluindo e, à medida que Amber se começa a ambientar, também ela passa a dançar como a irmã. As duas carregam consigo o peso da infância que tiveram e do presente que enfrentam. Daí em diante viajam durante algum tempo, juntas, para vários estados, onde se encontram com clientes e começam, aí sim, a prestar serviços sexuais. Para conseguirem manter-se a trabalhar, aumentam o consumo de bebidas e de drogas. A carga emocional que enfrentam é grande e esta é a última forma que encontram para atenuá-la. Não sei se por se perceberem de que estavam a entrar num buraco negro juntas e que o comportamento de uma como que alimentava o comportamento da outra, tornando cada vez mais difícil sair daquela situação. Ou se por qualquer outra razão, após um período de tempo que não consegui quantificar, decidem separar-se e cada uma passa a trilhar o seu caminho de forma independente. Kim muda-se para Long Island, em Nova York, e Amber vai viver para a Flórida. Se não fui induzida em erro, isto dá-se em 2006. Amber tenta endireitar a sua vida, encontra forças na fé, que entretanto desenvolve, e torna-se num membro ativo e estimado da igreja local. Na Flórida, algumas pessoas que frequentavam a igreja sabiam que tinha sido acompanhante, mas a como uma amiga bondosa e carinhosa que cantava no coro, ajudava no infantário e estava sempre disposta a socorrer os necessitados. Quem a conhecia dizia que era uma menina querida, com um grande coração, muito leal e amiga do seu amigo. Em dezembro de 2007, a sua vida parece ter melhorado substancialmente. Casa-se com Donald Costello, trabalha como empregada de mesa e está perfeitamente integrada na comunidade. Infelizmente, esta mudança não durou muito tempo. Algures no fim de 2009, tem uma pesada recaída e chega a ser presa por furto de pasta dos dentes e de outros itens. Um olhar mais atento consegue perceber que, nesta altura, o seu casamento estava a desmoronar-se e a esperança de conseguir manter o rumo da sobriedade esvaía-se-lhe entre os dedos. Afastada da igreja,
De volta ao consumo de álcool e de drogas, separada do marido e a prostituir-se, Amber sentia-se derrotada, extremamente só e desesperançada. Durante este período, onde se mantém a viver na Flórida, busca consolo na única pessoa que ainda lhe resta para desabafar, a irmã Kim. Os longos telefonemas passam a ser frequentes e Kim mostra-se preocupada com Amber. Sem saber como deve ajudar a irmã, Kim tenta ouvi-la atentamente. Contudo, nem sempre é possível manter-se ao telefone durante tanto tempo e, por vezes, passa o telefone a um amigo que costuma visitá-la na esperança de que ela não se sinta tão só ou de que o amigo consiga ajudá-la de alguma forma. O amigo de Kim, que passa a falar com Amber frequentemente, é Dave Schiller, que empresta os seus ouvidos a uma Amber carente e desesperada. Os dois começam a falar com regularidade. Desejosa de atenção e de empatia, Amber telefona-lhe a qualquer hora do dia e da noite. Desabafa, abre-se e confessa-lhe episódios pessoais assustadores. Fala-lhe sobre os métodos ardilosos que usa para assaltar os seus clientes. Admite que os atrai em bares e que depois lhes rouba tudo o que trazem consigo. No meio das admissões, deixa escapar que ingenuamente volta aos mesmos bares e torna-se vítima da vingança dos seus próprios atos. Chega a ser espancada e violada várias vezes. A situação era tão grave que tanto Dave como Kim receavam que só havia dois desfechos possíveis se continuasse a trilhar o mesmo caminho. Perecia devido ao abuso de álcool e de drogas, ou era assassinada às mãos das pessoas a quem devia dinheiro. Não nos podemos esquecer que as dívidas acumuladas podiam advir do consumo de drogas ou dos clientes que assaltava, mas de facto ela devia muito dinheiro. Na realidade, trata-se até do mesmo desfecho, só difere na forma como é alcançado. Amber parecia ter perdido a noção completa do perigo. Ou então, sabia bem o perigo que corria, mas isso para ela já não importava. Agarrada ao vício, sem nada ou ninguém, a motivação para sair do abismo onde se encontra não existe. Provavelmente a sua mente já se conformou com o fim. Ele ia efetivamente acontecer num futuro próximo. Restava apenas saber quando. Não sabemos o que pensava. Só podemos conjecturar. A muitos quilómetros de distância, Kim e Dave parecem estar a percepcionar o mesmo. Amber estava a colocar-se em riscos cada vez mais elevados, a tomar decisões praticamente suicidas que não podiam acabar bem. Os dois sabem que Amber tem de sair da Flórida o quanto antes. A sua vida está por um fio. Têm de intervir sob pena de a perderem para sempre. Têm de tomar uma decisão. Amber vai sair imediatamente da Flórida e ingressar numa clínica de desintoxicação. Todas as medidas necessárias são tomadas e Amber finalmente abandona a Flórida. Quando a jovem desembarca do avião, o estado em que se encontra reforça ainda mais a urgência da ação. Suja, coberta de nódoas negras, magra e desgrenhada, é apenas uma sombra da pessoa que outrora foi. Amber é admitida num programa de desintoxicação. No decorrer do programa, conhece Bjorn Brodsky, mais conhecido pela alcunha Bear. Os dois percorrem todos os passos do programa e, quando este termina, mantêm-se em contacto. Amber vai morar com Dave, o amigo de Kim que entretanto se torna seu amigo também, em West Babylon, Long Island, e Bear vai viver com a sua mãe,
e com o namorado da mãe. Durante as suas conversas, Bear queixa-se que a relação que mantém com o namorado da mãe é tóxica. Ao aperceber-se das dificuldades que Bear enfrenta, Amber convida-o a morar consigo e com Dave. Nesta altura, ambos estavam sóbrios e Amber tinha desenvolvido um carinho especial pelo amigo que enfrentava a mesma luta contra a adição. Tenho de fazer aqui uma chamada de atenção, porque embora muitas pessoas defendam que os dois namoravam, Bear desmente essa afirmação. Segundo ele, os dois mantinham uma relação muito próxima, mas que era apenas amizade. Não sei qual das duas versões será verdadeira, mas é sempre importante ressalvar essa incerteza, assim como é fundamental entender mais algumas informações que são dadas por Bear para tentarmos perceber a natureza destes relacionamentos. Depois podemos acreditar nelas ou não. De acordo com Bear, e baseando-me no testemunho que dá ao canal Winters Brothers Stories, publicado em 2022, Amber era uma pessoa especial, com um coração grande e uma generosidade imensa, que dava o que trazia com ela se visse alguém necessitado na rua. Já tinha falado sobre isto, mas também ele compartilha esta percepção. O que nos leva a entender o porquê de ela o ter convidado para viver consigo, embora possa ter sido também por nutrir um certo sentimento especial por ele. Salienta, porém, que tinha medo de ser abandonada e apresentava comportamentos autodestrutivos. Ainda no campo da avaliação que faz das pessoas diretamente envolvidas neste caso, na sua opinião, Dave é um bom amigo que se preocupa com o bem-estar de todos sem exceção. No entanto, ele não é tão simpático com Kim, porque, apesar de não saber a razão, sente que esta tem um ascendente sobre Amber e que Amber carrega um sentimento de dívida ou gratidão em relação à irmã mais velha. Diz também que Kim é astuta e consegue percepcionar as fraquezas das pessoas e explorá-las em seu benefício. Falo não só em relação a Amber, mas também a Dave, o amigo que os acolheu, uma vez que este tem uma verdadeira adoração por ela e faz absolutamente tudo o que estiver ao seu alcance para deixar Kim feliz. Dito isto, podemos acreditar em tudo o que diz, ou em parte, na totalidade ou não. Mas consigo vislumbrar algumas coisas que parecem fazer sentido, se tivermos em conta este entendimento. Dave quer agradar Kim por ter ambições românticas. Logo é incansável na ajuda a Amber, chega até a dar-lhe um teto, o seu próprio teto. Acolhe posteriormente Bear porque sabe que isso fará a amiga feliz. E Kim também poderá ficar agradada. Bem, eu não tenho a certeza de que as intenções sejam apenas estas, mas logo veremos. Sobre esta perspectiva, Kim parece ser efetivamente a pessoa que domina o grupo. Só que Bear não está muito inclinado a aceitar o seu ascendente. Continuando. Durante algum tempo tudo parecia estar a resultar. Estavam os três a viver em casa de Dave. Até que as drogas lentamente voltaram a fazer parte da rotina da casa. Ao passo que Dave, Bear e Amber consomem heroína, Kim parece ser uma ávida utilizadora de crack. Segundo Bear, novamente, Kim surge com a ideia da prestação de danças sexuais como forma de sustentarem o vício. Parece convencer Amber, mas os dois homens não concordam com essa ideia e tentam demovê-las desse plano. As suas argumentações caem em saco roto e, perante o seu ceticismo, recebem uma espécie de ultimato. Ou as ajudavam
dando-lhes algum tipo de proteção e de assistência, ou as duas iam fazê-lo sozinhas. A decisão já estava tomada. Apesar de, alegadamente, não concordarem com a decisão das duas, os dois decidem que é melhor manterem-se por perto do que deixá-las à sua própria sorte. Para levar o seu plano avante, Amber coloca anúncios no Craigslist e no Backpage, sob o pseudónimo de Caroline ou Mia. O passo para a prostituição propriamente dita não foi imediato. Inicialmente tratar-se-iam de danças sexuais levadas a cabo na sala da residência onde viviam, mas a situação rapidamente evoluiu. Contudo, mesmo assim implementaram algumas regras de segurança. Os clientes eram sempre atendidos em casa e Dave, Bear e o pitbull que tinham estavam escondidos, mas presentes para alguma emergência. Os clientes deslocavam-se à moradia, Amber pedia-lhes o dinheiro adiantado e levava-os para o quarto. Bear enfatiza que tentou falar com Amber e Dave inúmeras vezes, porque sentia que toda a situação era triste e extremamente perigosa. Expressou as mesmas preocupações a Kim, mas diz que sentia que não adiantava porque, no fundo, apesar de não viver com eles, era ela que geria toda a casa. Ou seja, independentemente de tudo o que se passava, Kim continuava a viver com o marido em casa dos sogros. Mas ao que parece, Kim terá explorado os sentimentos de Dave e de Amber sempre que podia, em vários aspectos, inclusivamente no aspecto financeiro. Lembram-se de vos ter falado no episódio anterior sobre o perfil de pessoas que contratam serviços sexuais e o perigo de se generalizar? Pois é. De acordo com Dave, Amber tinha clientes com profissões, segundo ele, interessantes e que o apanharam completamente de surpresa. Dá, inclusive, alguns exemplos. Tratavam-se de juízes, advogados, vereadores, polícias, todas essas profissões que, à partida, não seriam as mais prováveis. Pior, muitos deslocavam-se nos carros oficiais durante, por exemplo, as pausas para almoço, o que deixava poucas dúvidas quanto à veracidade da sua ocupação. Quer dizer, se dizem que são polícias e aparecem ao volante de um carro caracterizado, é porque realmente são polícias, não? Por incrível que possa parecer, alguns tinham até a audácia de regatearem descontos, usando como argumento a posição que ocupavam. Apesar de Bear não conseguir convencê-la a deixar de se prostituir, não se conformava. Surgiu por isso com uma ideia para evitar que tivesse literalmente de o fazer. Engendraram um esquema onde Amber atraía os clientes para a sala, cobrava o pagamento e logo em seguida um dos dois amigos entrava de rompante na casa e confrontava o cliente, perguntando-lhe o que é que este estava a fazer com a sua mulher. Assim, como se tivesse apanhado a mulher a traí-lo, em flagrante. Engenhoso, não? Dessa forma, os clientes fugiam com receio da reação violenta do suposto marido. E o pagamento, esse ficava na posse do grupo. Amber não tinha de se vender e o problema do dinheiro estava resolvido. Este esquema foi mantido durante algum tempo, até que começaram a receber ameaças de morte. Pois é, não há bela sem senão. Mudaram de número de telemóvel, mas como continuavam a morar na mesma casa e os encontros se davam lá, todos os inconformados sabiam onde os poderiam encontrar. E ao que parece, alguns não se iam deixar ficar. Eventualmente desistiram do ardil e voltaram ao procedimento habitual.
Amber atendia aos clientes em casa, Dave e Bear mantinham-se por perto, juntamente com o Pitbull. Esta era a norma. No entanto, com o escalar geral da dependência e com o desespero para financiar o vício que se tornava cada vez mais dispendioso, Amber começa a atender clientes, também fora de casa. Quando isto acontecia, os dois amigos levavam-na até ao hotel, nunca até casa de alguém, e tentavam manter-se o mais próximo possível para correrem em seu socorro se necessário. Essa era a única forma de controlarem a situação até certa medida, muito embora houvesse sempre a possibilidade de algo correr mal, como aconteceu uma vez quando tiveram de partir a janela do quarto do hotel para ajudar a amiga. É aqui que tenho de fazer mais uma chamada de atenção, uma vez que há uma espécie de conflito de narrativas dependendo de quem conta o que se passou. Se bem se recordam, Bear nega de forma veemente qualquer tipo de relação amorosa entre ele e Amber, ao passo que outras pessoas dizem que eles eram namorados. As narrativas começam também a divergir no motivo que levou Bear a abandonar a casa. Uma versão defende que ele teve uma overdose e decidiu mudar a vida, não voltou a casa e terminou o namoro que mantinha com Amber. Bear, mais uma vez, desmente essa afirmação e conta a sua própria versão dos acontecimentos. Segundo ele, numa das viagens que faz para comprar heroína para o grupo, na cidade de Nova York, é apanhado pela polícia com 30 sacos de pó e é preso por trazer consigo uma grande quantidade de droga. Ora, a droga era para ser consumida pelos três, mas como só ele a transportava, foi detido por posse com intenção de distribuição. Mais uma vez, o bom coração de Amber vem ao de cima e ela arranja forma de convencer um cliente a pagar a fiança de $5.000 para que Bear possa sair em liberdade uma semana depois de ter sido encarcerado. O que prometeu ou fez para que isso fosse possível, Bear não sabe dizer. Quando voltou para casa, no final do verão de 2010, Bear notou que alguma coisa tinha mudado. O ambiente era sombrio e carregado. Para ele, tinha deixado de ser a casa do amigo e tornara-se num centro de droga e de prostituição. Dave também parece partilhar a mesma sensação quando diz ao podcast Lisk que nessa altura a residência onde viviam os três amigos muito unidos, que de vez em quando usavam drogas, já não existia. Tinha-se tornado um spot. A meio de 2010, já não havia muito que pudessem fazer para esconder o que se passava. Os vizinhos já se tinham apercebido das movimentações em torno da moradia. Os residentes viviam em permanente estado de paranoia e já nada parecia fazer sentido. Apesar de estar em liberdade, Bear tem de se apresentar a tribunal para enfrentar as consequências dos seus atos e é nesta altura que tem de tomar uma decisão importante que lhe é imposta pelo juiz. Ou se endireita e vai para a reabilitação, ou vai direto para a prisão. Bear escolhe fazer o tratamento e toma essa decisão não apenas devido à imposição do juiz, mas porque verdadeiramente sente que tem de mudar radicalmente de vida. Se não o fizer por si próprio, falo-á pelo filho pequeno que tem. Amber ficou muito desiludida. Não queria que o amigo saísse de casa. Para ela, o melhor a fazer era lutar pela sua liberdade, contratando um advogado para o defender em tribunal. Bear, contudo, não se deixou convencer.
Bateu o pé e manteve a sua decisão até ao fim. Será que Amber teve medo de ser abandonada? Pode ser. Mesmo assim, ela mantém-se por perto. Visita Bear todos os dias no hospital, onde estava em período de desintoxicação, leva-lhe comida e averigua se está tudo bem. É uma amiga presente que se preocupa e cuida. Acabada a primeira fase do tratamento, a desintoxicação, Bear inicia a segunda fase, que consiste num programa de 28 dias levado a cabo num centro de reabilitação em Queens. Mais uma vez, Amber e também Dave, de acordo com a versão de Bear, demonstram a sua amizade. Levam-lhe roupa e produtos de higiene para que não lhe falte nada. Parece-me evidente que estes três amigos eram efetivamente muito unidos e tinham uma conexão especial. O certo é que, independentemente dos motivos que levaram à sua ausência, parece haver consenso quanto ao facto de que Bear estava num centro de reabilitação quando Amber desaparece. Mais do que isso, já não tem acesso à casa há cerca de um mês. No dia 2 de setembro de 2010, Amber passa o dia ao telefone com um potencial cliente novo que se torna particularmente insistente nos telefonemas ao longo do dia. Liga várias vezes e não desiste. Ao que tudo indica, ambos estavam a negociar os termos do serviço. O cliente estava disposto a pagar bem mais do que o normal. Pensa-se que à volta de $1.500, mas não queria que o encontro se desse em casa dela. Amber teria de se encontrar com ele noutro lugar. A proposta era tentadora. Amber precisava de dinheiro desesperadamente para manter o vício e, para além disso, o pagamento ia permitir que não tivesse de se preocupar com fundos ao longo dos próximos dias. Era uma situação que a tornava vulnerável, mas que conscientemente optou por aceitar. Para Dave, algo não batia certo, começando pela quantia tão elevada que estava em jogo e terminando nas 4 ou 5 chamadas impacientes do cliente. Cheirava-lhe a esturro. Tentou alertar a amiga, mas aparentemente ela sentiu-se suficientemente confortável para aceitar o serviço. Finalmente, Amber sai de casa pela última vez para se encontrar com o cliente depois de receber uma chamada na qual este lhe diz que está à sua espera ao fundo da estrada. Antes de sair, Dave chama a sua atenção para o facto de não levar consigo o telemóvel, o caderno de endereços, nem mesmo o cartão de identificação. Amber responde que não vai precisar de nada, uma vez que só iam até casa do cliente e este tinha-lhe garantido que se ela necessitasse de comunicar com alguém, podia fazê-lo a partir do seu telemóvel. Dave acompanha a amiga até ao exterior da casa e fica a vê-la caminhar ao longo da estrada até ao cruzamento, onde a aguarda um carro que infelizmente mal consegue ver. Até hoje, Dave arrepende-se de não ter acompanhado Amber ao carro. Se o fizesse, talvez o destino da amiga que tanto estimava tivesse sido outro. Ou mesmo que nada tivesse mudado, ao menos podia identificar o carro. Ou poderia ter visto o cliente, ter captado alguma característica diferenciadora que fornecesse uma pista ou que lhe permitisse ajudar as autoridades. É um peso que vai carregar consigo para sempre e uma cena que revive constantemente na sua cabeça. Amber não volta para casa nessa noite conforme planeado.
Dave adormece à espera de notícias suas por volta das 4 e acorda às 8 da manhã. Ainda não há sinais de Amber. Segundo diz, tenta contactar todos os números que estavam registados no telefone, mas não consegue nenhuma informação relevante. Já na parte de tarde, bastante preocupado, decide telefonar a Kim para colocar a irmã ao corrente da situação. A reação de Kim não lhe parece bem. Ela desvaloriza e começa a conjecturar. Talvez tenha voltado para a Carolina do Norte ou viajado até à Flórida, sem parecer nem um pouco preocupada com a falta de notícias da irmã. Para quem conhecia a Amber, sabia o pânico que tinha de ficar sozinha ou de ser abandonada. Nenhuma das hipóteses parecia fazer qualquer sentido. Rapidamente Bear fica a saber do sucedido e tanto ele como Dave insistem com Kim. Tem de ligar à polícia e comunicar o desaparecimento de Amber. Os dois amigos só descansam quando Kim finalmente lhes assegura que já o fez e que ela própria vai se encarregar de acompanhar de perto a situação. Nenhum dos amigos pode fazer muito. Continuam preocupados, tentam saber o que pode ter acontecido, encontrar algum sinal ou comportamento que lhes dê alguma luz, mas todo esse esforço é em vão. Ninguém sabe o que aconteceu a Amber, depois de ter entrado naquele carro que a esperava ao fundo da rua. Os meses que se seguiram foram recheados de angústia e de sentimento de impotência. Dave só voltou a ter notícias quando a polícia lhes bateu à porta e mal os viu, soube que traziam más notícias. Foi ele que teve de ajudar a identificar Amber, já que a irmã, Kim, na altura estava completamente enterrada no vício e ninguém conseguia contactá-la. Reconheceu a pequena tatuagem que a amiga tinha no braço. Amber estava morta. A identificação final foi feita através da comparação com a amostra de DNA mais tarde recolhida de Kim. No site que a polícia de Suffolk fez, entretanto dedicado exclusivamente a este caso, fiquei a saber outras informações que podem contrariar os relatos de Bear e Dave. Amber vivia na Avenida América, em West Babylon, com outra mulher e os dois homens que também eram viciados em heroína. Tinha 27 anos e media 1,49 m. Tinha tatuada a palavra caos no seu pescoço, uma borboleta no fundo das costas e a palavra Margaret na perna. Ainda segundo a polícia, Amber partilhava um telemóvel com os seus colegas de casa. A outra mulher com quem morava também era acompanhante e os dois homens organizavam os seus encontros com os clientes. A jovem prostituía-se para sustentar o seu próprio vício e o vício dos restantes habitantes da casa. Amber atendia clientes em sua casa, em in-calls, bem como fora, as out-calls. Por último, as informações dadas pela polícia revelam que Amber Lynn Costello nunca foi dada como desaparecida. Isso mesmo, ouviram bem. Ninguém comunicou o desaparecimento de Amber à polícia. Kim nunca o fez. Ao contrário do que, alegadamente, assegurou a Dave e Bear. Nenhum dos dois homens confirmou que Amber financiava a heroína que ambos consumiam. Aliás, Bear nega veementemente que Amber o fizesse, pelo menos no que se refere aos dois. Tanto ele como Dave pagavam a droga que consumiam com o seu próprio dinheiro. Dá, contudo, a entender que Kim pode ter de alguma forma explorado a irmã e Dave. Referi anteriormente as perspectivas de Bear e de Dave, mas não de Kim. De acordo com um artigo da New York Magazine,
Kimberly Overstreet refere-se à irmã como um caso perdido. Alguém que lutou contra uma adição durante toda a vida adulta. Admite que foi ela a responsável por introduzir Amber no mundo da prostituição e que a própria vende o seu corpo de forma intermitente desde os 18 anos. Na sua ótica, o principal atrativo na profissão é o dinheiro que ganham e que se torna ele próprio viciante. Segundo Kim, quando Amber se mudou para o condado de Suffolk, conseguia ganhar facilmente $3.500 por semana. 4 meses depois, o valor já tinha aumentado para $7.000 semanais. Inicialmente trabalhava através de agências, mas depois passou a captar clientes pelo Craigslist. No ano do desaparecimento de Amber, Kim estava alegadamente a diminuir gradualmente a sua atividade para 10 atendimentos por semana, supostamente por ter uma família com 3 filhos, ao contrário de Amber, que fazia 5 atendimentos por noite, muitos dos quais com pagamentos abaixo dos $100, apenas para sustentar o vício que estava cada vez maior. Kim acrescenta que quando a irmã desapareceu, estava na Carolina do Norte e não conseguiu por isso ajudá-la. Quando soube do desaparecimento, pensou que tinha fugido com algum conhecido para se drogarem em conjunto. E o resto já sabemos. Decidiu não contactar a polícia porque diz que tinha consciência que as autoridades não iam tratar do caso com seriedade. Há realmente alguma coisa em Kim que, na minha opinião, não me oferece assim muita confiança. Porque é que não o fez mesmo correndo o risco de não ser levada a sério? Por aqui já nos apercebemos de que muito provavelmente ela estava certa. Mas outras famílias enfrentaram esse mesmo problema e não baixaram os braços, lutaram para que fossem levadas em consideração, escutadas. Acima de tudo, porque é que mentiu a Bear e a Dave? Terá sido para acalmar e impedir que eles próprios contactassem as autoridades? Será que tinha receio de o fazer porque isso iria colocá-la sobre os holofotes da polícia? Mas se foi por esse motivo, o seu egoísmo superou a sua preocupação de saber se Amber estava bem. Tudo isto pode ser verdade, mas há um ponto que também tenho de salientar, para ser honesta. Amber foi a última vítima a desaparecer. Foi vista com vida pela última vez na noite de 2 de setembro de 2010. E o seu corpo foi encontrado a 13 de dezembro do mesmo ano. Isso significa que esteve sem dar notícias pouco mais de 2 meses. Ao contrário do que aconteceu com as restantes vítimas que estiveram desaparecidas durante mais tempo. Se Kim realmente tinha esperança que a irmã tivesse fugido num impulso, e tendo em conta as circunstâncias, claro, o uso de drogas, a vida que levava, 2 meses de ausência seria considerado um período de tempo razoável para que alguém nesse contexto estivesse sem dar notícias, ou um gigante sinal de alerta? É muito complicado avaliar certas situações, mas não podemos cometer o mesmo erro de avaliação que a polícia. A pessoa não dá notícias, há que tratar como um desaparecimento e não uma fuga voluntária. Já falei sobre isso em outras ocasiões, mas nunca é demais reforçar. Amber, para todos os efeitos, era uma amiga doce e carinhosa, que lutou contra uma adição toda a sua vida. Essa adição tornou-se o centro do seu mundo, o seu escape para sair da realidade e esquivar-se dos seus traumas de infância, dos seus problemas. Para alimentá-la, foi capaz de fazer coisas que provavelmente iam contra a sua natureza. Mesmo assim, conseguiu demonstrar amizade, companheirismo e lealdade. Ajudou até quando isso implicava ter de fazer sacrifícios pessoais. No fim,
Quando Bear chegou muito perto do fundo do poço, Amber esteve lá para dar a mão ao amigo que precisava. Dave não se conforma com a ironia do destino. Conheceu Amber à distância pelo telefone. Construiu com ela uma amizade sólida e cultivou uma empatia suficientemente forte que o fez lutar sem receios pela sobrevivência da jovem que desabafava apavorada do outro lado da linha, que tinha medo de estar sozinha, que não suportava a ideia de ser abandonada. Trouxe-a para si. Depois da reabilitação, abriu-lhe as portas da sua casa e acreditou que tudo ia ficar bem. Tirou-a da Flórida para evitar a sua morte. Mas ainda assim, a morte encontrou-a em Long Island, na sua própria casa. Bear continua a pedir justiça para Amber e para todas as outras vítimas. Ressalva que cada uma delas é uma filha, uma mãe, uma irmã, uma tia, uma amiga. Cada uma delas deixou uma família, um grupo de amigos, uma comunidade que não as esquece. O que faziam importa apenas para ajudar na investigação. Não deve servir para minimizar a dor de quem fica ou diminuir a empatia por quem já cá não está. Melissa, Megan, Maureen e Amber, continuamos por aqui. Um pouco por todo o lado. Não vos esquecemos, continuamos a pedir justiça e lutamos para que o responsável seja devidamente punido e impedido de continuar a destruir vidas. Somos cada vez mais as pessoas a fazê-lo. Não sabemos quantas vidas já foram destruídas, antes ou depois dos crimes de Gilgo. Provavelmente muitas. Há quem nunca pare de cometer este tipo de crimes. Outros param com a idade ou então quando são apanhados. A vós, queridos formulistas, tenho-vos a dizer que este caso não para por aqui. Nos próximos episódios vamos mergulhar profundamente na investigação e nas descobertas entretanto alcançadas. Vamos explorar hipóteses e teorias, porque o nosso objetivo é e sempre será desvendar a fórmula do crime. Que tal marcarmos um encontro para o próximo episódio? Plim! Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.